Pessoal, bom dia. Vocês conseguem estar vendo a minha tela aí com a apresentação? Eu não estou vendo a videochamada agora porque eu estou aqui no full screen, tá? Mas o Maidana, se puder me responder. Tá todo mundo vendo sim, tudo Beleza. perfeito. Então acho que a gente pode começar aqui. Tá. Pessoal, primeira coisa, antes de eu me apresentar, eu quero falar aqui que nessa apresentação eu quero ser o mais dinâmico possível, tentar otimizar o tempo aqui e de uma forma clara para vocês entenderem também. Eu vou fazer algumas comparações aqui também de métodos menos avançados que as pessoas utilizam hoje e os métodos mais avançados que vai fazer você ter mais gestão do seu negócio aí, das suas campanhas e trazer mais resultado também. O tráfego pago, como eu coloquei aqui na primeira página, é uma forma de você anunciar como um profissional, atrair leads qualificados e transformar o seu investimento em vendas reais. Então, é isso que a gente vai entender aqui. Antes de eu começar, eu tenho que me apresentar aqui para vocês, né? Para vocês entenderem também um pouquinho da minha história, quem sou eu, né? E por que que eu estou aqui hoje para apresentar isso aqui para vocês. O meu nome, ele é Anthony William, mas nas redes sociais vocês vão me ver lá como Anthony Rocks, que é como eu sou mais conhecido. Eu atuo no marketing desde 2018. Passei por vários setores de design, e-mail marketing, até chegar na gestão de tráfego. Tenho formação em marketing também pela Unicesumar e em gestão de tráfego eu já trabalho desde 2020. Então eu tenho uma longa caminhada aí trabalhando como gestor de tráfego. Minhas experiências são em campanhas de performance para negócios, assim como a Velux, e também vendas de curso online. Eu peguei bastante daquela época ali de pandemia, que o mercado de curso online expandiu, né? Então eu peguei muito desse período aí. Inclusive nessa foto que vocês podem ver ao lado são as minhas premiações. As plataformas que a gente utiliza para venda desses cursos, elas nos bonificam com um reconhecimento conforme a gente vai crescendo nessa área. Então, eu tenho algumas placas ao fundo ali de faturamento e eu tenho essa minha última que chegou aí, que foi quando eu fiz o 1 milhão em saque de vendas que eu realizei na internet, né? Então, eu recebi essa premiação aqui. Então, hoje, aqui, eu tenho uma boa bagagem para explicar para vocês o que é o campo de batalha. Porque vocês às vezes podem ir para um YouTube, podem tentar estudar com uma pessoa ali, mas a pessoa muitas vezes ela vai ter aquela teoria do que ela sabe sobre tráfego pago, ela de repente monetiza e ganha através do YouTube, mas não vive a realidade de um gestor de tráfego. Eu vivo a realidade, eu trabalho com isso já há alguns anos e pela minha experiência e pelos meus resultados que eu consigo estar evoluindo no mercado. Então, esse sou eu. E a partir daqui eu vou falar um pouquinho do tráfego pago para vocês, beleza? Pessoal, o que é o tráfego pago? Talvez alguns de vocês que estejam aqui não sabem nem o que é isso, né? Ainda é um pouco nebuloso entender o que é o tráfego pago. Talvez tenha um conceito e de repente vai descobrir aqui que o conceito não é esse. Mas vamos lá. O que é o tráfego pago? O tráfego pago é quando a gente paga para que mais pessoas vejam algo na internet, seja um vídeo ou uma foto, mas essas pessoas não escolheram para ver aquilo. Então, é uma forma de você fazer propaganda, mas de um jeito estratégico. E por que estratégico? Propaganda a gente já vê muito parecido com os anúncios das redes sociais na televisão. Só que a televisão é uma coisa que você vai mais no feeling, né? Pô, o horário ali perto da novela é bom, perto do Jornal Nacional, perto do Fantástico, mas você não consegue muito medir aquele desempenho, é um pouco mais difícil, né? Já na rede social, a gente tem controle total sobre cada centavo que é gasto ali, se ele está trazendo retorno ou não. Eu coloquei até uma imagem aqui do lado para vocês entenderem, né, o que seria o anúncio. Basicamente, quando você está ali na rede social, no Instagram, e você está ali olhando as coisas dos seus amigos, das páginas que você segue, e aparece uma propaganda ali no meio dos stories, no meio do feed, que você não segue aquela marca, não escolheu por ver aquilo, mas ela aparece para você. Na maioria das vezes ela tem até um contexto. De repente é sobre algo que você estava pesquisando antes, de repente você foi lá no Mercado Livre, pesquisou por uma bolsa, agora começa a aparecer várias bolsas para você, porque o algoritmo ali tá te rastreando, tá te colocando dentro de uma caixinha, entendendo o teu perfil para depois vender para nós anunciantes essas informações. A rede social, ela só é de graça
porque ela coleta todo tipo de informação que você coloca lá. Curtiu uma imagem de um tênis? A rede social entendeu que você gosta de tênis, coloca você na caixinha do tênis. Seguiu uma página, a página é sobre música sertaneja, entende que você gosta de música sertaneja, te coloca na caixa. Você foi lá e colocou uma localização que você estava no cinema. Está na caixinha da pessoa que é interessada em filme. Então, todas essas informações elas vão sendo guardadas e vai criando o que, que é você na internet. Às vezes a rede social, o algoritmo entende mais quem é você do que você próprio. E aí essas informações são vendidas para empresas para que elas façam anúncios segmentados. A gente vai chegar lá na parte do gerenciador de anúncios, onde eu vou mostrar como isso aqui acontece, tá? Então, o tráfego pago é isso, né? É propaganda de uma forma estratégica. Muitos de vocês devem conhecer o botão turbinar, alguns não. O que, que seria o botão turbinar? Tanto ali no Instagram quanto no Facebook, na página do Facebook, não no perfil, quando a gente tem um perfil comercial no Instagram ou tem uma página ali no Facebook, eles dão essa opção de a gente turbinar uma publicação. Turbinar é tráfego pago? Ele é, de fato, sim, o tráfego pago, mas é de uma forma amadora, tá? Turbinar é amadorismo no tráfego pago. Ah, mas por que que existe então turbinar se ele é amador? Porque de fato o turbinar ele pode te trazer algum tipo de resultado, mas não é um resultado escalável, que você pode colocar mais dinheiro, porque daí você pretende estar trazendo mais vendas, trazendo mais leads, e ele não tem muita gestão aqui. Basicamente, o turbinar é a forma que as plataformas conseguiram construir uma ferramenta mais básica para que o usuário comum que não fez um curso, que não estudou, consiga fazer com que aquela publicação, aquele vídeo alcance mais pessoas além dos seus seguidores, mas não tem uma gestão que te possibilita crescer, tá? Então, a diferença entre o turbinar e o gerenciador de anúncios que a gente vai conhecer é essa. O turbinar ele é mais amador mesmo, tá? Por que o botão turbinar ele é amador? Né? Eu já te dei alguns exemplos aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais. Controle de público. O turbinar ele é limitado no controle de público. As pessoas que vão ver, né, qual que é o tipo de comportamento, né? Eu vou mostrar também no gerenciador o que, que são esses comportamentos e esse controle de público. No gerenciador de anúncios, a gente tem segmentações mais detalhadas, então a gente consegue traçar um perfil exato de quem a gente quer que veja aquele anúncio, tá? Os objetivos de campanha. No botão turbinar é super limitado, então você pode fazer um objetivo de receber mensagem no WhatsApp, ou a pessoa ter um botão para clicar e visitar o seu perfil. É limitado a isso. Já na parte de gestão de tráfego, você pode mandar para um site, mandar para um e-commerce, mandar para uma página onde você captura o e-mail, ou abrir um formulário para a pessoa responder algumas perguntas e ali deixar o e-mail dela. Existem várias possibilidades que aí você vai programar conforme a sua estratégia. Não, eu pensei que eu quero levar ele lá para o meu blog, que ele vai ler aquele blog post meu e no final vai ter o meu contato. Ou eu quero que ele vá para o meu e-commerce, coloque as coisinhas no carrinho e compre. Ou ele vai para o meu WhatsApp e ali eu negocio com ele. Então você tem mais opções de criar estratégias dentro do gerenciador de anúncios. No botão turbinar, você não tem a opção de fazer teste, né? O que a gente chama de teste AB. O teste AB é tipo, eu tenho um formato aqui e eu tenho um segundo formato aqui. Pode ser, por exemplo, uma imagem e um vídeo, ou uma imagem amarela, uma imagem azul, uma imagem com uma moça, uma imagem com um homem. E aí, no turbinar, eu não posso testar os dois ao mesmo tempo e entender o que me traz mais resultado com menor investimento. Não, no turbinar eu não consigo fazer isso, no gerenciador sim. No turbinar eu coloco lá, defino se vai ficar por tantos dias, por exemplo, 7 dias, e vou colocar R$ 50 em 7 dias. Só vou descobrir se deu certo ou deu errado quando gastar o meu dinheiro. Diferente do gerenciador de anúncios, que eu olho, se eu quiser olhar de minuto em minuto, eu olho de minuto em minuto e controlo se o dinheiro está sendo gasto em algo certo ou em algo que está me trazendo prejuízo, tá? Relatórios também. No Turbinar é muito básico e você só tem esses relatórios quando finaliza essa sua campanha. No gerenciador a gente consegue acompanhar tudo que já aconteceu na sua conta de anúncios, todos os anúncios que você já rodou, entender qual que era melhor, qual que era pior, qual que você pode usar de modelo para um próximo. Então você consegue estudar com base naqueles dados ali
o que que deu certo para você que você consegue estar replicando novamente. Já dentro do Turbinar você não tem essas opções. E aí eu já falei, né, anteriormente sobre escala, né? No Turbinar é basicamente nulo, você não consegue escalar o que você conseguiu fazer dar certo. Às vezes você fala, não, eu vou subir a mesma imagem ali, vou turbinar de novo ela. Pode ser que já não dê certo na segunda vez que você turbine. É uma coisa assim bizarra, mas acontece. Já no gerenciador de anúncios, você tem controle total sobre a sua performance, você consegue replicar e escalar com as ferramentas que você tem ali para trabalhar, tá? Aí, agora que a gente entendeu o que que é o tráfego pago, entendeu aqui o básico na teoria, eu vou te mostrar dentro do gerenciador de anúncios, o painel de fato profissional que existe para gerenciar anúncios, como que você consegue ali ter todo esse controle de dados, ter essa análise, construir um anúncio que de fato vai falar com aquele público que você queria, para não aparecer o João, a Maria lá que não tá falando nada com nada no WhatsApp, que você não entendeu como que aquela pessoa clicou no teu anúncio, né? Então a gente consegue dar uma melhorada nesse público que está vendo o seu anúncio, para ser mais assertivo, para você não gastar ali R$ 20 e atingir de 80 pessoas, estou dando um exemplo de um número, mas de 80 pessoas, só 5 que são qualificadas, né? Você consegue segmentar para que provavelmente quase que todas as pessoas sejam qualificadas para comprar de você, tá bom? Então vou minimizar aqui e vou ir para o gerenciador para vocês verem a minha tela. Antes de eu mostrar o gerenciador, quero também mostrar o exemplo do Turbinar para quem não conhece ainda, tá? Que eu falei ali. Turbinar, quando você está no Instagram ou na página, aqui é a página da Velux, você tem esse botãozinho azul aqui, ó. Que aí você pode clicar nele e turbinar aqui. Então é a forma básica do usuário comum fazer um anúncio, né? Então ele falou, ó, aqui tem a minha imagem, que eu cliquei ali para turbinar, então vai ficar assim um anúncio, né? Aí eu posso escolher qual que é o botão que eu quero colocar, saiba mais, comprar agora, enviar mensagem, ligar, né? E aí eu posso escolher. A pessoa vai falar comigo no Messenger, do Facebook, no direct do Instagram, ou eu vou conectar meu WhatsApp para levar ela, tá? E aí a gente tem algumas segmentações que a gente pode fazer de idade, né? Ou um público que a gente for segmentar aqui, mas é bem mais raso do que o gerenciador. E aqui entra o que eu falei para vocês. Quanto tempo vai durar esse anúncio? 7 dias, 10 dias, né? Quanto que ele acaba? E quanto que eu vou investir por dia? 5, 7, 10 reais? Enfim, planejei aqui, coloquei para terminar. Quando terminar de gastar meu dinheiro, eu vou saber se deu certo ou não deu certo. Então você fica meio no escuro, né? Basicamente, o Turbinar é isso. Já o gerenciador de anúncios é essa tela aqui. Vocês já podem ver que a princípio ela parece bem confusa porque tem muita informação, mas não é tão confusa assim. No primeiro contato acaba assustando um pouco, mas aqui é fácil de você pegar, de você entender. Aqui basicamente se divide em 3 etapas. Etapa campanha. Então, o que que eu vou fazer? É uma campanha da Black, da Vivo? Então, definir, essa é a minha campanha. Então, eu vou fazer uma campanha Black da Vivo. Conjunto de anúncios. É para quem que eu vou mostrar esse anúncio? Homem, mulher, qual que é a faixa de idade, qual que é o interesse dela. Eu vou mostrar no Instagram, no Facebook, vai aparecer no Stories, vai aparecer no feed. Então aqui é controle de público. E a terceira, que é o anúncio. Qual que é a imagem? Qual que é o vídeo que eu vou usar? Qual que é o texto que eu vou colocar? Qual que é o botão que a pessoa vai clicar? Então aqui eu defino isso. Então são 3 etapas que você configura e o seu anúncio vai para o ar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Botão verde aqui é para você começar a criar o anúncio. Então aqui a gente tem todos os formatos de anúncio que você pode estar fazendo. É para instalar o seu aplicativo, é para capturar e-mail, é para comentar nos seus posts, é para te mandar mensagem, é para mandar para o seu site, é para fazer uma panfletagem virtual, né? Mostrar para qualquer pessoa, mas no volume máximo possível, gastando o menos possível. Tem a panfletagem aqui, né? Então tem a parte de vendas também para mandar para um e-commerce, né? Um site ali e a pessoa comprar no site. Você vai escolher o seu objetivo. Aqui o objetivo que eu trabalho na Velux é o de mensagens. É o que funciona, a gente leva para o WhatsApp e vende no WhatsApp para a pessoa. Então eu vou escolher o engajamento aqui para a gente dar continuação, que eu quero mostrar para vocês a parte mais importante que é a segmentação. É onde você acha aquele público ali.
Então aqui é a campanha, né, o valor que eu vou colocar para gastar por dia, e aí depois a gente vai para a segunda etapa, aonde que eu falo da configuração de público, né? Aqui eu posso selecionar por onde que o lead vai falar comigo. Geralmente a gente deixa só para ele falar comigo pelo WhatsApp. Posso colocar dia e horário que vai começar essa campanha. De repente, alguém quer falar alguma coisa? Desculpa só te cortar aí. Cara, é um monte de coisa aqui que é muito bacana, né, velho? Hoje em dia, quem realmente. Todo mundo aqui acho que mexe na rede social, mas nunca caiu para dentro desses detalhes aí, né? Eu não sei se era legal a gente perguntar se alguém aqui já mexe, sabe? Ver se alguém aqui já fez alguma coisa, até para a gente também saber, né, o nível, alguma coisa de quem está participando aí, se já Uhum. faz, né? Igual a gente tinha aquela vez, não sei se você estava na última que a gente fez, o tráfego, poucos faziam, né? Então, é legal aí perguntar, pessoal, quem de vocês aí já fala? Eu vi que o Prisma aqui, não sei né, que levantou a mão aí, por favor. Vocês podem usar até a reação que tem aqui embaixo. Tem um rostinho feliz que você pode mandar um joinha se você já faz aí tráfego ou já tem conhecimento. Nem que seja o básico, mas se você já tem alguma noção, manda um joinha pra gente ver. Se o Prisma aqui levantou a mão, quem é? Achei que eu ia falar ali outra coisa, mas é bacana a gente ver que alguns aqui, né, já estão usando. Até eu colocar aqui agora há pouco alguém, deixa eu ver quem foi aqui, Antônio, deve O Bruno você Alexandre ajudar falou comigo a que já faz, né? E procura oportunidade na área. O Renato disse que quer muito aprender. O E o Marcelo trabalha Marcelo com aqui, Google Ads. Google Ads também é uma é, ferramenta legal. isso que eu ia te perguntar, Antônio, depois era legal você falar um pouquinho de onde é melhor usar o Sim. Google, de onde é melhor, porque a gente estava falando, né, sobre esse negócio da Vivo, então é bacana aqui. Desculpa te cortar, mas é legal a gente Tranquilo. saber um pouquinho do pessoal aí, o que eles já estão Eu fazendo. posso falar também sobre o Google, até é importante, né? Quando a gente fala principalmente de Vivo, né? Eu rodei Google aqui para Vivo, então ali existe um porquê de hoje o nosso foco tá na Meta e não tá tanto no Google Ads. Então, depois eu vou falar um pouquinho de vocês para vocês entenderem também, né? O porquê faz mais sentido hoje o Meta do que o investimento no Google, né? Então, deixa eu abrir novamente aqui o gerenciador. Então aqui eu falei para vocês sobre como configurar inicialmente o dia que vai começar, a plataforma que vai receber a mensagem, e aí aqui a gente começa a configurar quem é meu público e aonde ele está. Então eu vou colocar de repente Brasil todo, ou vamos supor que agora eu vou começar a entrar em algumas coisas aqui que já é conhecimento construído no meu tempo aqui que eu estou na Velux, para atrair um público PJ. Aqui até vocês vão entender algumas coisas assim que é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo de você chegar aqui. Inclusive, antes de eu começar a atuar como gestor de tráfego aqui na Velox, eles já tiveram outros gestores, tiveram agências, e existia uma certa dificuldade de achar o cliente CNPJ, o cliente ali empresário, tá? Vinha muita gente de CPF, né? E eles querem o cliente que tem um CNPJ. Então, eu vou dar algumas dicas aqui também de como você pega essa malícia de achar esse perfil exato. São dois pontos aqui: configuração que você vai fazer nessa tela e o seu anúncio. O anúncio ajuda demais quando você quer filtrar para PJ, tá? Então, se eu fosse procurar por fibra, eu teria que colocar aqui onde eu sei que existe mais cobertura para eu não ter um lead lá que eu vendi e no final eu perco a venda porque não tem cobertura. Se eu vou vender uma portabilidade, aí de repente pode ser para Brasil todo, tá? Aí, idade. O meu público, por exemplo, se ele é, deixa eu mudar a configuração aqui. Se o meu público ele é empresário, tem CNPJ, eu já tenho que ter na minha mente que ele talvez tenha uma idade um pouquinho acima, né? Porque aqui a gente tem, deixa eu descer a tela, 18 anos como idade mínima, eu tenho que pensar, cara, para ter o CNPJ ali, né? Vamos pensar que para ser mais assertivo, eu vou começar ali pelo menos nos 30 anos, né? 30 anos, o cara tem de repente um MEI, alguma coisa ali, né? Então vamos colocar uns 30 anos e aí a idade
limite aí é com vocês, né? Se você tem uma experiência que de repente até 40 anos converte mais, a partir dos 50 é mais difícil, aí vocês vão ajustando o seu anúncio. Mas o grande segredo tá aqui, onde o Turbinar não oferece. Aqui a gente consegue segmentar aquelas caixinhas que eu dei o exemplo no começo, né? Em qual caixinha que eu quero abrir, né? Qual caixinha que eu quero usar que vai estar aquele perfil de público aqui dentro. Você pode usar uma, você pode usar duas, você pode fazer várias combinações aqui. Pode digitar ou pegar sugestões aqui, ó. Então eu posso ir por dados demográficos. É até interessante quando vocês chegarem nisso aqui, tiver essa experiência de acessar essa tela, vocês olharem uma a uma dessas informações aqui. Eu vou passar um pouco em rápido, mas quando vocês tiverem acesso, olhar um a um, porque vocês vão ver a infinidade de possibilidades de você achar público aqui. Então, em dados demográficos, por exemplo, eu posso pegar a formação. Eu posso segmentar por um nível educacional. Então, se eu quero vender um, um EAD, uma graduação, eu posso pegar alguém que tem só o ensino médio completo, porque ela foi lá no Facebook e colocou que ela só estudou no colégio até o ensino médio completo, não adicionou uma faculdade, então ela está segmentada aqui. Eu posso pegar por renda, por acontecimentos. Então, a pessoa vai fazer aniversário esse mês. Eu rodo um anúncio que vai ter um desconto ali para aniversariantes. E ela vai ver, eu sou aniversariante do mês, faz sentido para mim. Vou clicar no anúncio, tá? Datas comemorativas, se a pessoa se mudou de casa recentemente, se ela se noivou recentemente, se ela está num novo emprego, se ela é recém-casada, há quanto tempo, um ano, três meses, que você quando coloca lá o status do Facebook para ficou noivo, casou, parece que você só está mostrando para os amigos, mas você está mostrando no Facebook. Guarda essa informação aí e dá para alguém vender anúncio depois. Então, basicamente, tudo que você realmente faz na rede social depois vai virar anúncio para você, tá? Vai virar um anúncio segmentado. A inteligência da Meta funciona assim. Interesses, que é o principal que a gente às vezes utiliza aqui, é por que a pessoa se interessou recentemente, né? Ela se interessou por comida, né? Tipo iFood, essas coisas, vai estar aqui. Se ela se interessou por bebida, vai estar aqui também. Então tem todos os interesses aqui também, né? Ela pesquisou um carro ali, vai aparecer interesses aqui para ela ela vai estar nos interesses de carros, né? Interessados em comprar veículos. Então tudo vai ficando dentro dos interesses. E aí também tem comportamentos, né? Classificação de consumidor, né? Cadê? Comportamentos. Comportamento de compra a gente tem aqui também. Comportamento de compra. Viagens, né? Retornou de viagem uma semana. Pessoas que viajam para trabalho diariamente. Então você consegue aqui ir descobrindo muita coisa. E aí você pode testar também palavras-chave. Por exemplo, eu quero uma pessoa que é interessada em fibra. Vamos ver se tem fibra aqui. Fibra. Pronto. Aqui é as pessoas que recentemente clicou em algum anúncio de fibra, ficou um tempo na tela lendo o anúncio ou vendo o vídeo. Em algum momento ela demonstrou para a ferramenta aqui, né, para a rede social, na verdade, que ela tinha interesse em fibra. E aqui a gente tem um público, ó, passando o mouse aqui em cima, de 68 milhões de pessoas a nível Brasil. Então é muita gente com interesse em fibra para estar trabalhando. Até aqui onde a gente entra um pouco da diferença entre Google e Meta. Vou até entrar nesse assunto agora. O Google, a gente tem uma limitação, porque são as pessoas que estão pesquisando. E quando as pessoas estão pesquisando, ela está agora no Google digitando fibra, internet, essas coisas, é, é um número menor, automaticamente é um número menor. E geralmente o Google tende a pedir para você colocar uma localização, né? E aí você pode deixar Brasil, só que geralmente não funciona tão bem quando você coloca pouquinho dinheiro. Aí você vai ali colocar, por exemplo, Maringá. Porque como eu tenho pouco dinheiro, eu vou colocar Maringá para ver se eu consigo algum retorno. Só que em Maringá você está concorrendo com outras pessoas que estão anunciando também, principalmente uma Vivo, a Oficial, uma Claro, né? E ali no Google, o sistema de leilão, que o Meta também tem, mas lá funciona mais à risca, ele te deixa um pouco desfavorável nessa questão de estar anunciando com pouco dinheiro. Porque quem paga mais acaba tendo os leads mais qualificados, porque ele aparece
ao longo de todo o dia, ele fica nas primeiras posições. Até vou dar um exemplo aqui, para vocês saberem do que eu estou falando. Internet fibra, Maringá. Senão, às vezes, eu falando, tem quem não tem conhecimento, não sabe do que eu estou falando. Internet. Contratar internet, vou colocar aqui. Contratar internet. Peraí que não está aparecendo nenhum anúncio. Vou mostrar com um anúncio para vocês verem. Bom, para mim não está aparecendo. Aqui, ó, apareceu. Resultados patrocinados. Tá. Então, quando eu coloco contratar internet em Maringá, eu já tenho a Claro aqui no topo. Ela já está fazendo o anúncio dela aqui, tentando converter eu para cliente, né, com o anúncio dela. A gente tem a Liga, a gente tem a Fibercom, tem a TIM, né, tem a Gigafibra. Então a gente tem todas essas empresas já anunciando aqui. São empresas que estão investindo muito, mas muito dinheiro. Então automaticamente o Google vai priorizar que elas fiquem no topo. Existem palavras-chave que você pode ali colocar no seu anúncio que de repente você consegue ali atingir um público estando na primeira posição. Mas, cara, no Google, geralmente essas empresas como Claro, TIM, eles já investem há muito tempo, eles já têm uma base de dados, de estudo muito grande sobre como que é anunciar no Google, e eles já estão comprando as melhores palavras-chave e pagando caro por essa palavra-chave, então fica um pouco desleal a competição aqui, você acaba às vezes gastando muito num lead que você nem sabe se vai vender depois. Já no Meta, a gente consegue o lead a um custo bem mais barato e a gente pegou aquela pessoa que em algum momento ela pesquisou, mas ela ainda não, de repente não comprou e aí você, pelo seu anúncio, pela tua oferta, você consegue resgatar ela, trazer para o WhatsApp e vender, tá? Então, a diferença ali do Google da Meta é mais ou menos isso, né? Eu acredito que aqui o investimento na Meta, ele dá muito mais retorno num baixo custo. A gente fez Google na Velox e ali você tem, depois de um tempo pagando anúncio, eles te dão um relatório do teu concorrente. Aí, para vocês terem uma ideia, a Claro, ela estava com um percentual de 80% na frente da Velox em relação ao desempenho dos anúncios. Ela conseguia estar 80% acima nas primeiras posições. Então, os 20% que sobrava era quando a Velox conseguia aparecer um pouquinho mais para cima, com um pouco mais de ênfase do que a própria Claro. Então, a gente ficava muito ali com o que sobra, né? O cara já viu o primeiro link, viu o segundo, viu o terceiro, viu o quarto, clicou no meu, no quinto ali, né? Já viu uma oferta, já viu duas, já viu três ofertas, por que que ele vai comprar na minha? Geralmente, você estando na primeira posição, você pode pegar aquele cara que não vai ficar escolhendo muito, olhou para sua oferta, já gostou, já é isso mesmo que eu quero, ou de repente já foi pro contato do WhatsApp, o vendedor já conseguiu segurar ele ali, né? Você não precisa esperar ele passar por vários atendimentos para depois chegar ali você na quinta colocação e aí decidir se compra contigo. Na Meta, ele tá ali na rede social, acabou de abrir o celular, né? Chegou no trabalho ali, aí já aparece o seu anúncio. Você já foi a primeira opção. Se ele clica no WhatsApp, o vendedor é bom, ele já fecha a venda. Então, na Meta, você pega a pessoa ali, né, em um momento que ela não estava ali consultando, avaliando qual que é a melhor opção. É basicamente é uma venda mais emocional que a gente fala, né? É uma venda que você aparece, estimula algo que dá interesse na pessoa, e aí quando chega no vendedor, o vendedor não deixa esse estímulo baixar. Ele já vai para cima para tentar fechar a venda, tá? Então aqui na Meta a gente tem esses interesses. Uma coisa para o PJ, por exemplo, que é muito importante para vocês conseguirem é segmentação, por exemplo. Empresas. Deixa eu ver se é empresas novas. Renda. Deixa eu pegar uma outra campanha aqui, que eu tenho algumas segmentações para mostrar para vocês. Vamos aqui na Fibra. Que tem algumas segmentações aqui que vocês conseguem já achar esse público PJ com mais facilidade, né? Eu já testei muita coisa aqui, mas tem umas coisas que funcionam melhor, gastando menos e trazendo mais retorno. Por exemplo, nova empresa ativa há menos de 2 meses. Nova empresa ativa há menos de 6 meses. São segmentações que existem aqui. Então, aqui vai estar um perfil, né, de empresa.
ou receita da empresa abaixo de 1 milhão, receita da empresa abaixo de 10 milhões. São segmentações que você pode estar fazendo aqui para ajudar a encontrar esse lead, né, esse contato, esse empresário, tá? Idade, vocês podem colocar aqui qual que é a idade, como eu já falei, gênero, homem ou mulher, ou aberto. Então, se você acha que o seu negócio converte mais homem, trabalha mais um homem. Se acha que é mais mulher, trabalha mais mulher. Então, aí você vai avaliando o que que você vai ser, para você ser mais assertivo e gastar o seu dinheiro com o que é mais certo. Posicionamento também. Uma coisa que eu recomendo para o PJ, para não ficar vindo a Dona Maria lá que começa a falar umas bobeiras para você no WhatsApp, né? E mais uma vez, você não entende nem por que que ela entrou no teu anúncio. Facebook funciona para vender, só que não é todo produto que se vende bem no Facebook. Então é uma coisa de testar. Eu aqui testando para vender para CNPJ, eu descobri que a gente consegue ter mais leads qualificados e tirar mais dessas pessoas ruins quando a gente filtra só o Instagram. Então eu vou colocar para aparecer só ali no Instagram. Aqui eu tenho diversas opções. Se eu quero que apareça no feed, se eu quero que apareça no Stories, no Marketplace do Facebook, se é no Facebook, se é no Instagram, se é no Stories do WhatsApp, que agora é uma opção nova que apareceu para Stories do WhatsApp também vai ter anúncio. Então eu posso escolher aplicativos de parceiro, aquele aplicativo que você baixa está cheio de propaganda, dá para colocar seu anúncio para aparecer lá também. Então aqui que entra a parte onde você consegue segmentar. Terceira e última parte seria o anúncio. Então, um modelo aqui, ó, que vocês estão vendo que a gente gravou essa semana, que é bem interessante, porque ele filtra bem o CNPJ, falando de fibra, né? É a gente deixar escancarado com muita comunicação ali, deixando muito claro que é CNPJ. Porque se a gente não deixa muito claro, a gente faz aquele padrão, aquela imagem padrão com plano de internet, o valor e quantos megas que vem. Mas, por mais que você coloque a Viva Empresas a login ali, a pessoa que é PF, ela não presta atenção em tudo. Ela não lê todo o anúncio. Ela vê uma coisinha ali que foi falada, ela lê um trechinho, ela vê só a oferta dos 700 mega ali, ela já clica. Aí você for, tá vindo muito CPF, tá vindo muito CPF. Então, uma coisa que eu consegui identificar aqui é que essa comunicação de para CNPJ tem que estar para todo canto. Então, aqui nesse vídeo vocês podem ver, a gente tem uma placa na mão da Luana, a gente tem o telão ali atrás exclusivo para CNPJ, a gente tem a logo Viva Empresas. Na fala dela, que vocês não conseguem ouvir, mas ela fala pelo menos umas 4 vezes exclusivo para CNPJ, para você que tem CNPJ, se você tem CNPJ. Então a gente consegue já deixar muito mais claro, olha, se você tem CPF, já não clica aqui que não é para você, tá? E o cara que tem CNPJ já prende a atenção dele já no início quando ela vem com a pergunta: "Você tem CNPJ?" Então isso aqui é uma coisa que funciona muito bem. E aí a gente coloca a legenda, o título e o botão que vai pro WhatsApp. Então, isso aqui é a forma que a gente consegue estar usando o gerenciador para a gente construir os nossos anúncios de forma assertiva. E aí, por último, entra aqui os dados que eu falei para vocês, que aqui a gente tem controle de tudo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, hoje. Como que tá as campanhas hoje aqui? Vou pegar as campanhas de portabilidade. Essa campanha gastou R$ 5, essa gastou R$ 3,99, essa R$ 4,19. E eu já consigo ver aqui se com R$ 3,99 eu consegui gerar alguma conversa no WhatsApp. Nessa aqui eu consegui. Então gastei R$ 3,99, já tem uma pessoa lá no WhatsApp escolhendo um plano de portabilidade. Essa aqui, ó, gastou R$ 3,97 e já trouxe 2 pessoas hoje. Ou seja, deu R$ 2 por cada conversa que iniciou. Então eu consigo entendendo aqui se o negócio está bom ou se o negócio está ruim. Eu olho, por exemplo, para o mês inteiro ou para uma semana, né? Pego 3 dias e consigo olhar para aquela campanha. Será que todas estão boas? Essa aqui está dando uma média de R$ 7 por cada contato no WhatsApp. Essa aqui está dando 5. Essa está dando 8. Opa, essa está 8,93. Em comparação às outras, tá ficando meio caro. Então eu acho que eu não vou gastar todo o meu orçamento aqui, porque eu já consigo ver que em comparação às outras campanhas, porque nesse painel eu tenho essa visão, que já não vale o investimento nessa aqui. Então eu vou desativar ela, vou colocar o meu orçamento de repente em outra campanha que já está dando certo, ou eu vou tentar com uma nova imagem que eu criei, um novo vídeo, uma nova oferta. Então aqui você começa a ter controle.
de quanto você está gastando, o quanto que isso está trazendo de resultado para você, né? Você tem métricas aqui para você analisar. E se você ir mais a fundo, você consegue saber muito mais coisa. Detalhamento, você consegue saber qual que é a idade que está trazendo mais resultado, qual que é a plataforma, se é Facebook, se é Instagram, qual que é o posicionamento, se é feed, se é story, se é Reels, né? Qual que é gênero, se é homem, se é mulher. Então você coloca aqui, ó, vou colocar um exemplo do gênero. Ele vai me dizer aqui, ó, dessa campanha aqui, a maioria foi homem, 18 homens, a minoria foi mulher. Só que aí entra a minha parte de análise. Eu vou no número maior ou eu vou no número que me traz o menor custo por resultado? Aqui, por mais que deu mais resultado para o público masculino, eu pago mais barato quando eu mostro para a mulher. Então, esse tipo de campanha pode ser uma campanha que eu posso testar só para mulheres e de repente eu gastar menos dinheiro trazendo mais gente. Essa que é a brincadeira aqui dentro do gerenciador de anúncios. É você olhar o que você está fazendo e entender aonde que você consegue melhorar para sempre gastar menos dinheiro e trazer mais gente. Ou manter o investimento, mas sempre crescer o número de contatos que chegam no seu WhatsApp. E aí, com essa plataforma, você tem toda essa gestão. O que no Turbinar você não teria. Então, Só um ponto aqui, cara, nossa, como é legal isso aqui, realmente essa bastante informação, né, e o quanto é completo, né, esse material. E aí eu digo para vocês, pessoal, a gente quando começou a fazer esse trabalho aqui, o grande desafio era achar o PJ, né, no nosso caso, né, para valer a pena realmente toda essa parte de anúncio. E foram alguns meses aí, 2 meses, né, praticamente sofrendo aí com muito, 70%, 80% dos vídeos vindo pelo GPF, para depois acertar. Então, o Anthony ele consegue, com essas análises, cercar muito bem esses clientes e trazer, né, esse público que você precisa, né? Que acho que aí entra essa gestão, né? Informação tem um monte de lugar. Só que se você não souber analisar ou não parar para pensar, às vezes, um pouquinho, essa informação ela acaba não valendo muito, né? Então, até antes de discutir, de esperar um pouquinho, a gente tem um tempo aqui da sala, né, para finalizar. sim, sim. Mas, pessoal, eu queria até. Acho que tem uma pergunta aqui, Antônio, se você puder É, responder ali, que eu vou fizeram. responder as perguntas aqui, já estou finalizando também. É, deixa eu ver aqui Guilherme, Renato. Eu quero. Gostaria de saber se pode indicar alguma ferramenta voltada para conversão no WhatsApp, robôs, etc. Existem diversos robôs que você pode pesquisar aí no Google e encontrar. Existe o Bruno aqui da Velox também, que tem um robô dele, que ele faz esse atendimento, né? Mas eu acho que o robô, ele acaba sendo necessário quando você está numa escala muito alta, um volume muito alto, que realmente aquele fluxo fica inviável para você conseguir atender sozinho, né? Até porque o robô, por ser um robô, ele não vai ser tão bom quanto um vendedor com muita vontade de vender. Porque o vendedor, ele não me respondeu, manda mais mensagem, não está respondendo, vou ligar pro cara e vai para cima até conseguir vender. Consegue vender mais com o produto, enfim. Então tem aquela diferença de ser o vendedor atendendo ou não. Mas quando a gente vai com a escala muito alta, daí o robô acaba ajudando sim, né? A gente acaba criando outras estratégias para aproveitar os leads que o robô não conseguiu converter. Sobre o que o Mike perguntou, qual o custo médio? Desculpa. Sobre o que o Mike Pode falar. perguntou sobre qual o custo médio mensal para ter um resultado satisfatório, eu já vou te passar mais ou menos uma visão aqui do que eu tenho de número hoje, né? Se você fazendo um anúncio muito bem feito, para a fibra tu vai gastar uns R$ 11, R$ 12 por pessoa que chega no teu WhatsApp. Portabilidade em torno de R$ 4 a R$ 6 é uma média por que você vai gastar por pessoa no WhatsApp. Então aí você tem que entender o quê? Qual que é o volume que eu espero de clientes para atender, né? Então começa por aí, quantos clientes eu quero atender, então eu preciso atender 50 clientes. Multiplica, 50 vezes 6, 50 vezes 11. Ah, mas eu descobri rodando o primeiro mês que dos 50 eu só consigo fechar 20. Então aí a sua escala tem que ser maior. Então você vai ter que dobrar, né, o número de pessoas que chegam, porque você sabe que no final o número que você consegue converter
é menor. Então, por aí que você vai medindo. Mas, assim, uns R$ 600 de investimento na plataforma, você já consegue trazer um volume bom, né, de contatos ali, que pode ajudar você nas suas metas aí, né? E você faz mais a prospecção ou a forma que você já trabalhava para os dois se apoiarem ali, até que de repente você consiga ter um investimento para viver só do lead. Porque o cenário perfeito é viver do lead. Você não liga para ninguém, enchendo o saco, ouvindo não, ouvindo reclamar de operadora. Você recebe a pessoa que ela olhou a oferta e falou: quero comprar. Por favor, Mike, me vende esse plano aqui que eu cliquei no anúncio, gostei. Como que eu faço para comprar? A pessoa tá sim. Então é muito mais fácil você vender para quem já escolheu por comprar, né? Do que aquela pessoa que estava no trabalho e você ligou para ela, de repente atrapalhando algum momento ali. Poderia passar o contato do Andy para tirar algumas dúvidas? Mike, vou mandar aqui no chat o meu arroba. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. E aí vocês podem me seguir no Instagram, fica à vontade para mandar mensagem que eu respondo. Algumas coisas sobre o meu trabalho eu acabo postando lá também, sobre gestão de tráfego eu acabo postando também, né? Então, se tiver dúvida, não tem problema, tá? Pode mandar mensagem que eu respondo sim, tá? E finalizando, pessoal, deixa eu voltar aqui para minha tela. Vocês conseguiram entender que existem alguns passo a passos ali para você usar o gerenciador de anúncio. E é claro que aqui eu mesmo mostrando para vocês, dando alguns insights do que já dá certo, do que a gente já validou aqui e está fazendo a Velox crescer nesse setor de gestão de tráfego. Ainda assim fica difícil vocês pegarem depois e fazer sozinho, porque a primeira vez que você mexe numa ferramenta ali, né? Acaba sendo um pouquinho mais confuso. Assim como você entra, às vezes entra num novo emprego, que você não tem especialidade naquela área, acaba no comecinho sendo um pouquinho mais difícil. Né? Hoje a gente tem muito conteúdo na internet, no YouTube, dá para você ir para o YouTube, estudar ali, aprender já um começo para começar a se virar, dá sim. Só que o YouTube ali de repente não vai ter toda essa visão que eu tenho aqui, ela vai estar despedaçada. Um fala de uma coisinha aqui, outro fala de outra coisinha ali, aí você tem que ficar tentando montar aquele quebra-cabeça e seguir uma linha de raciocínio. E às vezes você vai ficar mais confuso do que adquirindo conhecimento. Para quem já tem um conhecimento e precisa tirar uma dúvida no YouTube ou em alguma inteligência artificial, é mais fácil, porque você pergunta a tua dúvida e aí resolve ela. Agora, o aprendizado fica com muitas lacunas, que aí atrapalha o teu processo e faz muito por muitas vezes você desistir. E aí que eu queria falar para vocês, a pedido do Maidana, do Cleberson, eles pediram para eu trazer para vocês e apresentar aqui um treinamento que eu tenho para tráfego pago. Então eu tenho um treinamento que ensina desde como que você cria a tua conta lá do gerenciador de anúncios, como você cria as conexões do seu WhatsApp, do Instagram, como que você cria as campanhas, qual que é cada campanha e como que funciona cada uma delas, né? A gente tem aqui uma introdução sobre o mercado, porque aqui eu falo, se você pode usar o tráfego para qualquer coisa na tua vida daqui para frente. Depois que você aprender o tráfego pago, sua esposa quis montar uma lojinha no Instagram, você teve a ideia de um e-commerce, você começou a instalar ar-condicionado, você começou a fazer qualquer coisa, você coloca aquele serviço ali na cara de todo mundo e eles começam a contratar você porque eles veem aquele anúncio e chegam em você de alguma maneira. Ou, pô, tô cansado da minha área, quero mudar de área, quero ser um gestor de tráfego. O que mais tem aí é vaga no mercado querendo um gestor de tráfego para fazer esse tipo de serviço, tá? Aqui eu tenho essa área de membros que eu falo que ela é estilo Netflix, porque aqui eu separei de uma forma que vocês conseguem assistir aquele momento que você precisa tirar dúvidas. É claro que ele tem uma linha de aprendizado, né, da introdução, estratégia, campo de batalha, tipo de campanha, tudo uma linha de aprendizado, mas de repente eu quero saber só sobre tipos de campanhas para refrescar minha memória. Você já vai direto no card de tipo de campanhas. Ah, quero ver só sobre métricas. Você vai direto ali na onde você aprende sobre métricas, como ler aqueles dados, como otimizar o seu anúncio e como você escalar. Você vai diretamente ali. Tô com dúvida, suporte ali, vai direto pro meu grupo com os alunos ali e tira dúvida diretamente comigo. Eu respondo, eu te mando print de tela, eu olho o teu print, eu te falo ali o que está faltando você melhorar para você conseguir o resultado com base na minha experiência. E aí eu deixei aqui para vocês um link, né? Que vou jogar ali também no chat para vocês, que é anthonyrocks.com/velox. Por que /velox? Porque aqui é um valor especial para quem é parceiro do Velox.
que eu estou trazendo com 50% de desconto. Basta você colocar o cupom VELUX lá no carrinho que você já vai conseguir esse desconto aqui. Só para que vocês não fiquem perdidos, eu vou mostrar aqui como que você coloca o cupom. Na hora que você chegar no carrinho, você vem aqui em adicionar cupom e escreve VELUX, aplicar, que daí você já vai receber 50% de desconto no treinamento, tá, pessoal? Então, se vocês optarem por continuar esse processo comigo, tá aí a oportunidade, com 50% de desconto. Como já falei, também existe o YouTube ali para quem acha que de repente é mais autodidata e vai se dar bem, pode tentar por lá também. E existem outros profissionais aí na área também que ensinam também sobre tráfego pago, vocês podem estar buscando eles, beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha clareado um pouco aí para vocês o que é o tráfego pago e quanto isso pode ser vantajoso aí para o trabalho de vocês, beleza?